Hello, everybody! Sejam bem-vindos, iniciando mais uma transmissão aqui ao vivo, entrando ao vivo nessa estreia. E você está aqui hoje para saber como ter um inglês natural, um inglês fluido, que possa ser entendido pelas pessoas em geral, sem ter morado fora do país, fora do Brasil. Como que você vai desenvolver o seu inglês até alcançar a fluência morando daqui do Brasil? Isso é possível? Fica nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar, eu vou te provar que é sim possível você desenvolver um inglês excelente, mesmo morando aqui no Brasil. Vem comigo então. Então, o nosso tema de hoje é como falar inglês natural sem morar no exterior. E você tá pensando aqui, mas Paula, tantas pessoas já falaram para mim que para eu ter um inglês bom de verdade, eu preciso morar fora do país. Eu preciso conseguir fazer um intercâmbio ou estar com outras pessoas que falam inglês o tempo todo, o máximo possível, porque só desse jeito eu vou desenvolver um inglês bom bastante. Ah, é aí que você se engana, tá? Eu vou te mostrar então como que você vai fazer para desenvolver um inglês natural e leve e bastante inteligível, mesmo morando aqui, certo? Porque foi algo que eu mesma fiz. Eu nunca morei fora do país e depois de certo tempo estudando a língua, quando eu ainda era apenas aluna, antes de me tornar professora, eu consegui já desenvolver um nível de inglês bastante consistente, bastante interessante. Então, o que nós vamos falar hoje? Por que que essa aula de hoje é tão importante? Os temas que nós traremos são conectores e expressões essenciais, dicas para evitar traduções literais e exercícios práticos. E por último, eu vou entregar para você que me acompanhar aqui na aula até o final algo interessante. Vai ter um bônus no final dessa aula, então não deixa de acompanhá-la do começo ao fim para não perder nenhum minutinho, tá bom? Vamos então à primeira parte. A primeira parte, eu vou falar então sobre os conectores. O que são conectores e por que são importantes? Os conectores são palavras que ligam uma ideia à outra nas frases que a gente vai falar em qualquer língua que seja. Aqui no caso estamos falando do inglês, logo estou me referindo a palavras como and, but, because, then. Ou também outros mais elaborados, tais quais by the way, at the end of the day. Percebam que estas palavras elas vão ligar as ideias e vão ajudar a organizar o que você diz, mostrando as suas intenções de maneira bastante clara, hein? Um exemplo prático, quando você disser, por exemplo, quando você estiver ligando aí duas ideias semelhantes, tais quais I went to the store yesterday. I bought the milk at the store. Vejam só essas duas informações que eu trouxe aqui. O que que tem de importante nessa parte? Eu trouxe duas ideias, uma em sequência da outra, e as duas ações aconteceram no passado quando eu estava na loja. I went to the store, I bought some milk. Percebam que, para eu organizar essas informações, eu posso muito bem dizer, então, I went to the store and bought some milk yesterday. O que eu acabei de fazer, então? Eu acrescentei o and e desta forma eu liguei uma ideia na outra, eu eliminei a repetição desnecessária,
Porque aqui eu não preciso dizer de novo at the store. Eu já mencionei anteriormente, certo? Assim, fica muito mais simples de você visualizar as ideias, porque você está vendo como elas se ligam, como elas se relacionam, tá bem? A gente já falou então sobre o and, agora falta falar sobre os demais. Vou voltar aqui um pouquinho. E você vai anotando aí junto comigo, hein? Eu vou explicando e você vai anotando no seu papel, no seu caderno. Eu vou usar and quando eu estiver falando de ideias que se complementam. I went to the store and I bought some milk. Vou usar o but quando eu estiver falando de ideias contrastantes. I went to the store, but I didn't buy anything. Percebam que ideias opostas eu acabei de dizer. I went to the store, but I didn't buy anything. A segunda ação, ela se contrapõe à primeira. Por esse motivo, eu uso but. Vou escrever aqui embaixo para você anotar. I went to the store, but I didn't buy anything yesterday. Sempre marca aí o tempo, o momento em que isso aconteceu, porque estamos falando de simple past, certo? I went to the store, but I didn't buy anything yesterday. Excellent. Vamos então para o próximo. Because. O because é usado para justificar algo, para você explicar algo. Logo, eu posso dizer assim: I went to the store yesterday because I needed to buy some milk. Olha lá, a justificativa. O because, ele entra aqui na minha frase para explicar o motivo da minha ida até a loja. I went to the store yesterday because I needed to buy some milk. Certo? Vamos voltando então aqui à nossa lista. Then. Then vai ser usado para você falar o que aconteceu em seguida, o que aconteceu então. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio para você não perder, hein? I went to the store. Then I met a friend. And we decided to have some coffee together. Olha lá o que aconteceu então. Eu expliquei uma sequência de eventos. I went to the store. Then, ou seja, logo depois, em seguida, I met a friend. And we decided to have some coffee together. Então aí perceba que eu liguei uma ideia na outra usando o and, que a gente já aprendeu lá em cima. Belezinha? Vamos então aqui para a próxima palavra, a próxima expressão, que é o by the way, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, sobre essa expressão, na próxima parte que a gente vai entrar agora, que são os conectores essenciais para conversas naturais. Vamos entrar então nessa parte, que agora a gente já viu os mais simples. A gente entra agora nos conectores essenciais para conversas naturais. O by the way que eu mencionei ali em cima, ele é usado para acrescentar algo novo relacionado ao que foi dito antes, ok? Imaginem só o seguinte exemplo. I went to the store yesterday. By the way, I met Sarah there. Olha lá então, o que eu fiz? I went to the store yesterday. By the way, I met Sarah there. Então eu trago uma informação nova, que é que você encontrou a sua amiga lá. E você introduz essa ideia nova através do uso de by the way. Certo? Mais uma possibilidade que eu mencionei anteriormente também, que é o at the end of the day.
At the end of the day, você usa então para resumir ou enfatizar um ponto muito importante do que você comentou anteriormente, tá? Veja só. Eu posso dizer então o seguinte: Working hard is really important. At the end of the day, what really matters is teamwork. Olha lá então. Eu estou desenvolvendo a ideia inicial que working hard is really important. At the end of the day, what really matters is teamwork. Percebam o quanto isso traz uma naturalidade para minha fala, uma leveza. Eu estou ligando as ideias, deixando-as mais interessantes, mais gostosas, não é? E vamos então agora para a terceira parte, que é como vamos evitar traduções literais, tá bem? E por que que isso é tão prejudicial para você, aluno de inglês? Por que que você deve evitar isso, tá bem? Quando você traduz diretamente do português para o inglês, muito se perde, tá bom? Você pode acabar falando coisas que não fazem muito sentido para os ouvidos de uma pessoa que não é brasileira, tá bem? Entre nós, a gente acaba se entendendo, mesmo quando a gente está com outras pessoas que não falam português, a gente consegue se comunicar dentro do círculo de brasileiros, porque a gente vai se entender pela língua em comum, mas caso haja uma pessoa que não é daqui, pode soar muito esquisito. Coisas como, por exemplo, a ideia de fazer sentido, tá? A gente diz muito isso em português. Ah, faz sentido. Só que em inglês você não pode traduzir ao pé da letra isso e dizer cada uma dessas palavras, tá? Seria mais comum você dizer isso como uma pergunta. Algo como, Does that make sense? Olha só, tá? Ah, quando a gente diz também algo na linha de mudar de ideia, tá? Em português a gente diz muito isso. Ah, eu quero mudar de ideia, eu preciso mudar de ideia em relação a algumas coisas. Em inglês a gente não traduziria cada uma dessas palavras. Raramente em inglês as expressões vão bater fazendo isso. Até por esse motivo que eu não recomendo que meus alunos traduzam as coisas, né? Seria muito mais comum você dizer to change my mind. Change my mind é uma expressão que de fato existe em inglês, tá? Espero que faça sentido isso aqui. Espero que você tenha entendido direitinho, que agora nós vamos para a parte 4, os exercícios. Olha lá. Vou colocar aqui os exercícios práticos, tá? Imagine então que a gente tem uma pequena conversa entre duas pessoas e uma delas diz assim: I went to the beach last weekend. Saw an amazing sunset. A outra pessoa vai responder: Wow! I'm sure that it was amazing. O que que nós poderíamos colocar aqui? Vamos analisar a primeira parte, a segunda parte. Pode até pausar o vídeo se você quiser para pensar um pouquinho mais. É isso aí. Aqui a gente pode colocar então, by the way, I saw an amazing sunset. Vamos fazer a leitura então de tudo, como ficou? I went to the beach last weekend. By the way, I saw an amazing sunset. Wow, I'm sure that it was amazing. Muito bom, muito bom. E quando a gente for disser assim,
Imagina que a gente vai... É o primeiro exemplo, né? Agora a gente vai para o exemplo. Imagina que a pessoa vai dizer o seguinte. Bibibi, the day he was right. Como que era a mesma expressão que finalizava desse jeito para a gente concluir um pensamento? Pode pausar o vídeo se precisar, hein? É isso aí. At the end of the day, he was right. Excellent job. Excellent job. Ok? Aí. E, por último, a gente vai ver aqui este exemplo. Se é diferente. He said was easy. Always easy. Como que a gente pode fazer para ligar essas duas ideias e transformar em uma frase só, em uma ideia só? Tempo! O que que você acha? Pensa aí. E você pode até pausar se precisar. She said she was busy. But she's always busy. She said she was busy, but she's always busy. Ok? Muito bom! Chegamos então ao final deste conteúdo em que nós tratamos de pontos importantes para você perceber que não precisa sair do país para aprender inglês de fato e elevar o seu nível de compreensão e de desempenho. É possível sim você estudar por conta, estudar fazendo uso de diversos conteúdos organizadamente para escalar o seu inglês, tá bom? Vamos então ao nosso encerramento de hoje com algumas sugestões, tá bem? Para você colocar em prática a partir de hoje. Então a gente vai com suggestions. Eu adoro dar uma boa sugestão para os meus alunos e não seria diferente hoje, porque é sempre bom nós termos algumas ideias, tá? Para colocar em prática e implementar no nosso estudo. Faça uso do Chat GPT para criar diálogos com conectores para que você pratique olhando a si mesmo em frente ao espelho. Isso pode parecer um pouco desconfortável no início, mas você vai ver que muito rapidamente você vai se acostumar e vai prestar atenção na sua boca, na sua produção. Vai ser excelente, tá? Outro aplicativo que eu gostaria de sugerir é o Elsa Speak, para você praticar a pronúncia de expressões, treinar a sua conversa, tá? E ser corrigido pela inteligência artificial. Vários alunos meus vêm testando, vêm aprovando esse Elsa Speak. Eu mesma já dei uma olhada e parece bastante consistente, então vale a pena dar uma explorada, tá? E por último, o Gemini AI. Você pode usar o Gemini AI para transformar artigos em diálogos e praticar assim o seu listening, tá bom? Se você gostaria de entender melhor como que a inteligência artificial pode ser usada no seu estudo, eu vou deixar um card aqui em cima de uma live que eu fiz a respeito disso especificamente. Então, já toca aqui para você salvar esse vídeo e assistir em seguida, porque você vai receber uma explicação bastante detalhada de como usar essas inteligências artificiais no seu estudo de maneira proveitosa e organizada, tá bem? E esse foi então mais um conteúdo exclusivo do canal Teacher Cremasco. Fico muito feliz que você tenha assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, me ajuda muito a impulsionar esse conteúdo para outras pessoas que têm também interesse em aprender inglês assim como você. Deixa uma pergunta, deixa um comentário, é sempre bacana a interação, tá? E se você tem interesse em se tornar meu aluno, olha aqui na descrição desse vídeo e você vai encontrar um link que vai te direcionar para uma outra página. E lá você vai encontrar as informações que você está buscando e podem te ajudar a entrar em contato comigo. E assim a gente pode traçar um
plano de estudos individual para você alcançar os seus objetivos de uma vez por todas e finalmente alcançar a fluência que você tanto quer, não é? Então, see you next time. Thank you very much. Bye bye.